Irmão, nós, recapitulando, no primeiro dia nós falamos a respeito de combater o bom combate, né? Se você não tem Bíblia aí, levanta sua mão, o pessoal vai te alcançar. Quando nós falamos a respeito de combater o bom combate, nós usamos como história, como base para a nossa história, o testemunho de Paulo na cadeia em Filipos e a forma com que ele sacrificou o seu direito de reivindicar da sua prisão e também a possibilidade dele sair para salvar a vida daquele carcereiro e para salvar a vida de todos aqueles que faziam parte da casa dele. E você lembra que também quando falamos a respeito de completar a carreira, falamos a respeito do testemunho de Paulo, quando ele apresentou a esperança àqueles atenienses. Lembrem-se, nós começamos essa história falando da forma com que Paulo conheceu a Timóteo e Silas. E eles partiram para a missão de apresentar o Evangelho para a província da Macedônia. E que o Espírito levou eles até a cidade de Filipe. E naquela cadeia, um grande exemplo de sacrifício, salvando o carcereiro da morte, dando a ele a possibilidade de ser livre. Dias após ser perseguido na cidade de Tessalônica, você lembra que nós falamos a respeito de uma jornada de fuga de Bereia até a cidade de Atenas. E em Atenas, enquanto aguardava os seus companheiros de missão, Timóteo e Silas, Paulo apresentou uma esperança para aqueles atenienses que estavam cercados de deuses, estavam cercados de filosofia, mas não encontravam de verdade um motivo para continuar a sua carreira, a sua trajetória, a possibilidade de transformação das suas vidas. E encontramos em Cristo e na ressurreição de Cristo a possibilidade de transformação das nossas vidas. E assim Paulo apresentou para eles também a possibilidade de ressurreição. E trouxe a eles uma esperança da possibilidade de transformação das suas vidas. E foi o que nós falamos ontem. Seguindo essa história e falando hoje especificamente a respeito de guardar a fé, eu convido vocês para continuarmos nessa trajetória. Depois que Paulo saiu de Atenas, depois que Paulo apresentou a sua mensagem de esperança para aqueles atenienses, especificamente aqueles filósofos que se reuniam na Câmara Municipal, aonde Paulo apresentou um Deus desconhecido, o fazendo ser conhecido através do amor de Cristo. Ele saiu daquela cidade quando alguns se converteram e partiu em direção à cidade de Corinto. E eu quero fazer aqui uma correção que eu acabei falando, eu acho, em 2 ou 3 cultos errado. E eu já tinha falado certo em outro dia. Eu falei que a capital da província da Ásia era Atenas, mas não, a capital da Grécia é Atenas, né? A capital da província da Ásia era Corinto, que era uma cidade muito grande, cheia de templos, cheia de promiscuidade também. E quando Paulo chegou nessa cidade, ele encontrou 2 refugiados da província de... Me esqueci o lugar, cara. Da onde era? Você se lembra deles? Eles foram bem conhecidos na trajetória de Paulo. Na província do Ponto. E fazia pouco tempo que esses 2, esse casal chamado Áquila e... Quem? Priscila, né? Sabe quando aqueles irmãozinhos vão na igreja fervoroso, querem botar o nome da filha, o nome da Bíblia. Daí já não queria botar Maria. Não queria botar Ana, né? Aí vou botar Débora. Não, mas Débora já tem uma prima. Daí quem é que sobra para ela? Priscila, né? Porque são poucos os nomes que dá para botar nos filhos, né? Que tem na Bíblia. E aí o que acontece? Paulo, conhecendo esses judeus refugiados que fugiram, aliás foram expulsos, né, da sua província pelo imperador romano, imperador Cláudio, eles chegam e se conhecem. Paulo procura eles, porque eles eram conhecidos, e começam a viver juntos aqui naquele tempo, porque até então
os seus dois parceiros de viagem ainda não tinham encontrado. Lembram que quando Paulo foi para Atenas, ele foi sozinho. E ele pediu para que aqueles que os levaram para lá mandassem vir Timóteo e Silas para encontrá-lo. Eles só foram encontrar lá em Corinto. E o que aconteceu, meu irmão, com isso? Paulo começou a trabalhar junto com Áquila e Priscila. Por quê? Porque eles trabalhavam na mesma profissão. Qual era a profissão de Paulo? Quem sabe qual era a profissão de Paulo? Ele devia ser pastor de uma igreja muito próspera, né? O que Paulo fazia da vida? Você sabe, meu irmão? Fazia o quê? Tendas, barracas. Ele trabalhava com couro. E ele fazia as tendas de couro. Eu não sei exatamente se essas barracas eram para que eles morassem dentro. Existiam muitos viajantes naquela época. Talvez fosse para esse tipo de fim. Porém, aconteceu o seguinte. Paulo permaneceu trabalhando com Áquila e Priscila até que Timóteo e Silas o encontraram na província da Ásia, em Corinto. Quando Paulo foi encontrado por esses dois irmãos, ele pôde abrir mão desse trabalho e se dedicar exclusivamente para pregar a mensagem. E a nossa história começa agora, Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, versículo... Será que é 16 de novo? Não, não pode ser 16 de novo. Atos capítulo 18, versículo 5. Até nem tem 16, eu acho. 18. Tem, o último lá, finaleira. Atos capítulo 18, versículo 5. Lembre-se que nós vamos falar de guardar a fé hoje. Posso ler? Atos capítulo 18, versículo 5. Diz assim: depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus era o Messias, mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó de suas roupas e disse: se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante vou anunciar a mensagem aos não-judeus. Brabo. Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício Justo, um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, que era chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus. E todas as pessoas da sua casa também creram. Muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Certa noite Paulo teve uma visão e nela o Senhor disse: não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas dessa cidade são minhas. E Paulo ficou ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus àquela gente. Quando Gálio se tornou governador da província de Acaia, os judeus se juntaram contra Paulo. Eles o agarraram e levaram ao tribunal, e disseram ao governador: esse homem está querendo convencer o povo a adorar a Deus de um modo que é contra a nossa lei. Quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus: judeus, se isso fosse alguma falta grave ou algum grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. Mas como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nesses assuntos. Em seguida, os expulsou do tribunal. Então, eles agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal. Porém, Gálio não se importou com isso. Amém. Essa é a história de Paulo na cidade de
de Corinto. Às vezes a gente lê as cartas e tudo mais e vê, e parece que tinha uma coisa muito louca acontecido naquela cidade e tudo mais, né? Mas o que nós temos no livro de Atos dos Apóstolos de Paulo na igreja de Corinto, escrito, é isso. A terceira viagem missionária só faz menção que Paulo foi lá. E dá uma ênfase muito maior à passagem de Paulo em Éfeso. O que acontece, meu irmão? Primeira coisa. Nós estamos falando a respeito de quê? De guardar a fé. Quando Paulo fala para Timóteo, e Timóteo estava com Paulo aqui, a respeito de guardar a fé, você pode ver e acompanhar comigo, se quiser, em 1 Timóteo, no capítulo 1, vai falar que esse guardar a fé não se trata da fé como um dom. Sabe esse dom da fé? Sabe como é que é o dom da fé? É eu dizer que eu ter uma fé tamanha que sou capaz de orar por algo e a partir daquilo algo acontecer, porque eu acredito em Deus a respeito daquilo. Esse é o dom da fé. Uma fé assim extraordinária. Mas também tem a fé, essa fé que nós professamos em Cristo e por meio dela alcançamos a salvação, não é? Que é essa fé que nos leva na direção de Cristo. Você sabe? Essa fé, né? Essa fé que eu tenho para confiar que Cristo é o meu Salvador. Esse também é um dom que também vem de Deus, mas não é aquela coisa miraculosa que a gente ouve falar também lá nas cartas de Paulo para Coríntios. Mas nós estamos falando aqui, não é também dessa fé específica assim. De certa forma é essa fé. Mas nós estamos falando aqui de todo um contexto de fé. De tudo o que Jesus Cristo ensinou. Como se fosse uma base doutrinária de todos os ensinamentos de Cristo. Guardar essa fé que nós temos em Cristo. E Paulo vai falar para Timóteo, e faz um paradoxo muito legal lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, e fala o seguinte, que assim como nós somos guardados por Cristo, a nossa responsabilidade é guardar os seus ensinamentos. E ele trata essa base de ensinamentos, essa fé, como um tesouro precioso. Quem é que está com a camisa do seminário aí? A minha venceu hoje, né? O que tem aí no teu último quadradinho aí? Que lado é? Pra cá. Tá lá no telão. O telão está se entregando. Né? Nós vamos dar um jeito nele. O que é aquilo lá, meu irmão? O que é? O que parece? Não é um caixão, né? Não faz isso, né? Isabela, não é um caixão, né? Passamos trabalho para achar esse negócio aqui. O que é isso aí? Um baú. O que se guarda no baú? Você não olhou Pirata do Caribe? Não? O que guarda no baú? Os travesseiros lá em casa, né? Um tesouro. Ou seja, algo que é muito importante. Algo que é muito valioso. E Paulo está tratando a fé como talvez aquilo que seja mais valioso na vida de um cristão. E ele diz que depois de combater o bom combate, depois de percorrer, de terminar a sua carreira, ele conseguiu no final de tudo não perder a sua fé. Mas não é essa fé que faz você, quando tem um problema, dobrar o seu joelho na sua casa. Mas é toda a base daquilo que Cristo nos ensinou. Que deveria ser, sim, também um motivo que faz você dobrar os seus joelhos em qualquer circunstância, mesmo estando satisfeito, passando por tudo o que você precisa passar. Mas o que acontece? Se ele está falando disso, o que tem essa história a ver com isso? Lá de Atos. O que tem essa história? Tu prestou atenção na história, meu irmão? A gente fez um combinado ontem, viu, gente? E assim, aqui é para estar mais fresquinho e lá no fundo é para estar menos fresquinho.
né? Porque a gente está tendo um problema com o ar-condicionado, né? Então, assim, se você está por aqui e está começando a ficar com frio, pode trocar com alguém que está lá no fundo que está começando a ficar com calor, tá? Você prestou atenção na história de Atos? Você prestou? Paulo chegou aonde? Na cidade de Corinto. Ele encontrou duas pessoas lá. Como é que era o nome delas? Priscila e aquele nome de cachorro? Áquila, né? Né? Nome de cachorro, né? Quando eu tenho um tio que é Áquila, né? Acaba comigo. E ele veio hoje, né? Não tem nenhum Áquila aqui, pelo amor de Deus. Não tem. E o que eles faziam? O que eles faziam? Os dois? E Paulo? Tendas. Sabe o que isso tem a ver com a nossa história? Nada. Não tem nada a ver com a nossa história. O que tem a ver com a nossa história é o seguinte: Paulo começou a pregar para os judeus. O que aconteceu com os judeus? Eles acharam? Bacana. Eles gostaram? Não. Não sei por que os judeus não gostavam, cara. Não sei por que. Esses dias eu vi um vídeo bem interessante de um judeu falando de como eles enxergavam a Bíblia e o Novo Testamento, né? E ele falava o seguinte, que o Novo Testamento para eles era ensinado como se fosse o livro que falava da destruição da fé que eles tinham, de como era perseguido o judaísmo por um cara chamado Jesus. Que loucura, né? Mas eu digo para vocês o seguinte: Jesus, ele veio para nos mostrar uma nova forma de encarar a realidade deste mundo. Ele veio para dar sentido. A mãe já se apoiou na história aqui do ar-condicionado. É isso aí, mãe. Né? Tá começando os calorentos chegar aqui para frente. Mas assim, ele veio e ressuscitou, e hoje nós comemoramos isso. Somos agradecidos a isso. E em homenagem a ele nos entupimos de chocolate, né? Porque a gente tem que celebrar, né? Comendo chocolate. Mas assim, a gente celebra o fato de que existia um cara que nos ensinou a forma correta de nos relacionar com Deus. Mas além disso, ele foi o cara que justificou os nossos pecados, sacrificando por nós. Ele rompeu e venceu a morte, ressuscitando, e abriu um caminho que nos tornou capazes de vencer a morte através dele. Só que esse andar nele é andar nesta fé, que é uma base de ensinamentos. Paulo ficou brabo. Você já ficou brabo? Você já tentou pregar para alguém, essa pessoa te rejeitou, te xingou, te escorraçou? Já? Quem já passou por isso? De falar de Jesus, tu está falando pouco de Jesus aí, irmão, porque isso aí é trinormal. Já passou por isso de falar de Jesus para alguém que a pessoa ficar com nojo de ti? Já? Você acha que Paulo falava errado? Não quer dizer, então, que tu falava errado, para as pessoas terem ficado bravas contigo. Quer dizer. Só que é o seguinte, eu sei. E não foi a primeira vez, e não foi só com Paulo. Inclusive Jesus dava umas orientações que a gente tinha que fazer isso mesmo, que não tinha que ficar perdendo tempo com quem não queria. Mas eu sei que Paulo ficou brabo, bateu os tamancos, tirou o pó dos pés, e disse o seguinte, o que ele falou? De agora em diante, eu não tenho responsabilidade por esses judeus. Não prego mais para eles, não quero nem saber deles. Inclusive, não estou vindo mais pregar aqui, vou morar do lado, no vizinho. E para quem sabe como é que funcionava a igreja naquela época, onde o cara morava era onde se reunia a igreja. Tinha sinagoga com um monte de judeu, e o vizinho era quem? Paulo. Na casa de um tal Tício, que eu não sei se ele era justo, mas o nome era justo. Mas ele era não judeu. Paulo chacoalhou as suas sandálias e ficou bravo. Ficou bravo. Pensou o seguinte: não quero, até logo. Agora vou morar no vizinho, vou pregar ali no vizinho, entendeu? E é isso. Presta atenção, o que aconteceu?
Um cara chamado, o que diz ali? Ele era chefe da sinagoga? Como é que era o nome do cara? Não. Crispo. Crispo. Crispo era o quê? Chefe da sinagoga. Eu não sei bem o que o chefe da sinagoga faz, mas eu sei o que é sinagoga. E eu sei o que é ser chefe. Acho que ele mandava naquele negócio lá. Né? Paulo estava morando aonde? No vizinho. Tício, que não era judeu. Ou seja, não ia na sinagoga. O tal de Crispo, que era vizinho de um tal de Tício, que era justo, ou era o sobrenome, começou a se interessar por aquilo que acontecia no vizinho. Sabe, tipo, o gramado do vizinho é mais verde, o que está acontecendo ali é melhor do que está acontecendo aqui dentro. E na verdade era. E eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que aquele cara que mandava no que estava acontecendo no lado, começou a se converter. E não só ele, como toda a sua casa. E toda a sua casa foi inclusive batizada. Só que Paulo, eu acho que não estava muito contente ainda com esse negócio dos judeus. Tanto é que ele teve uma visão. Ou não, ou foi um sonho. Me ajuda, meu irmão. Certa noite, ele teve uma visão. E nela o Senhor disse o quê? Não tenha medo. Por que Paulo bateu a sandália? Porque ele sabia que ali não adiantava mais nada. Por que ele bateu a sandália, meu irmão? Porque ele tinha pregado e os caras não queriam aceitar? Não sei, mas Deus disse para ele que ele estava com medo. Não tenha medo. Paulo já tinha passado por cada uma, mano. Deus teve que falar com ele no sonho para ele não ter medo. Não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal. E olha só o que Deus falou no sonho. Olha para o teu irmão e diga para ele: irmão, olha o que Deus falou no sonho, irmão. Deus falou de ti no sonho aí também. Olha o que Deus falou no sonho. Não tenha medo, continue. Olha só. Pois muitas pessoas dessa cidade são minhas. Irmão, Paulo tinha desistido dos caras que estavam ignorando ele. Parecia ser por um motivo qualquer, mas me parece que Deus sabe mais do que nós. E quando Deus disse que Paulo estava com medo, é porque ele estava com medo mesmo. Ele estava começando a ficar com medo nessa história. Até porque tudo estava dando errado, mas estava se livrando sempre por uma beirada. E aí Deus disse para ele o seguinte: continue, eu estou com você. E eu me importo com essa gente que tu está deixando de pregar. Quem era que ele estava deixando de pregar? Para os judeus. E para o resto também, talvez. Mas ele estava deixando de fazer. Talvez porque estava bravo, talvez porque tinha um pouquinho de orgulho, talvez porque estava chateado, talvez porque estava com medo da perseguição, não sei. Mas eu quero te dizer que ele ficou ali depois 1 ano e meio pregando para todo mundo. 1 ano e meio não era um dia. 1 ano e meio não era uma semana. Para Paulo, 1 ano e meio era um tempão, cara. E na intensidade que ele vivia o evangelho, era muito tempo. E ele passou 1 ano e meio ali até que mudou o governo. E sabe quando muda o governo, as pessoas vão tentar o cara, né? Foi assim que aconteceu no nosso estado. Mudou o governo, né? Encostou um pessoalzinho bom lá, o cara já não era grande coisa, né? Deram um monte de ideia boa, ele disse era as mesmas que eu tinha, e olha no que deu. Né? Tomara que o próximo não tenha ideia pior ainda. Mas aconteceu mais ou menos isso. O governador mudou, eles encostaram no governador lá para perguntar o seguinte: ó, tem um baderneiro aí há 1 ano e meio falando de coisas que você não devia aceitar. Só que esse cara, ele não era bobo.
Ele disse, o que vocês estão pensando como manipular? Não. O que vocês estão falando aí, e Galho, né, que era um nome estranhíssimo também, né, não, está dentro da galeria de nomes que não se colocam em filhos, né? Galho, ele olhou para aquela situação e disse, não, eu não tenho nada com isso. Isso aí é coisa da religião de vocês, isso aí é coisa, só muda o nome de um para o outro aí, onde fez o que fez, para mim não interessa nada disso. Sabe o que aconteceu? Eles saíram expulsos de dentro da onde é que eles estavam mesmo? Chefe do palácio? Não, do tribunal. Eles foram expulsos do tribunal. E sabe quem é que apanhou? Paulo apanhou? Não. Esse é bom. Não sabe o nome do filho? Zóstenes. Zóstenes parece até um centroavante da década de 80. Sócrates e Zóstenes. Zóstenes. Quem era o Zóstenes? Levaram Paulo para dentro do tribunal. Disseram que ele era o baderneiro. Sabe quem é que apanhou? Os Zóstenes. Sabe o que os Zóstenes fazia da vida? Eu não sei se ele era sócio ou se ele era um sucessor. Mas ele também era chefe do quê? Quem é que fica na sinagoga? Quem? Judeu. Mas e Paulo não estava bravo com os judeus? Tu viu que Paulo pregou tanto para os judeus que o cara que apanhou no lugar dele foi um cara chamado Zóstenes, que além de tudo era chefe dos judeus. O cara que apanhou no lugar dele, ou seja, esse cara foi empurrado lá para dentro junto com ele. Só que antes Paulo já não ia mais pregar para os judeus. Irmão, aqui está a fé em Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você. Abre aí comigo 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 1. Abre aí comigo. Você vai ver quem é que está escrevendo a carta de 1 Coríntios junto com Paulo, velho. Lê aí para mim. Eu quero alguém com voz de trovão que nunca tinha lido 1 Coríntios 1. Na nova versão aí, cara. Só o comecinho. Como é que diz aí? Alguém lê aí para mim. Mas tem que ser bem alto. Tá, não precisa ser tão alto. Com quem? E o que ele está fazendo? Ele está escrevendo com quem? Com o irmão? Quem que escreveu a carta de 1 Coríntios junto com Paulo? Zóstenes aí, cara. Ah não, deve ser uma coincidência. Deve ser uma coincidência. Aí, irmão, eu quero dizer para você o seguinte. Quando nós olhamos para o Evangelho e entendemos que devemos caminhar com Cristo, o mesmo Cristo que foi empurrado pelos seus irmãos para ir para uma festa onde eles queriam matá-lo, mas os mesmos irmãos que lá em Atos 1 vão dizer que acompanharam e presenciaram Jesus, o mesmo irmão que depois escreveu a carta do primeiro concílio em Jerusalém, Tiago, foi um daqueles que empurrou Jesus para a festa. Ou seja, o Evangelho de Cristo, o ensinamento verdadeiro, não há lugar para rancor, não há lugar para orgulho, não há lugar para abrir mão de ninguém. Porque Deus, nem que seja através de um sonho, o nosso Senhor se revela e diz o seguinte: não tenha medo, continue, porque esses que tu está negando são meus. Esse é o princípio de Cristo. Esse é o Cristo que morreu por nós. Esse é o Cristo que ressuscitou. Esse é o Cristo da igreja. Esse é o nosso Pai. Eu quero dizer para ti, pense um pouquinho. Essa relação de justiça que nós temos nesse mundo, essa relação
de mercado que nós temos nesse mundo, essa relação de meritocracia que nós temos nesse mundo, ela se confunde quando começa a entender a graça de Cristo Jesus. Porque pareceu esquisito para aqueles filósofos aquilo que Paulo apresentava para eles lá em Atenas. Quando o carcereiro em Filipos ia cravar a espada em si mesmo, ele se surpreende porque eles não fugiram. Porque isso era loucura. Quando o próprio carcereiro disse para Paulo: agora vocês podem ir embora, vocês são livres, Paulo disse: não, eu quero que as autoridades venham aqui porque eu preciso trocar papo com elas. Como assim? Tudo que a pessoa queria, tudo que qualquer um queria era ir embora. Mas Paulo disse: não, eu preciso me sacrificar aqui para o bem deles. Em Atenas, aquela confusão toda, um Deus desconhecido, que era adorado por medo, apresentou para eles, Paulo apresentou para eles um Deus conhecido, que trouxe para eles esperança, possibilidade de vida, de transformação. Porque tudo que eles queriam na filosofia e na religião era aliviar o seu sofrimento. Só que tudo que eles tentavam como métodos, como se apresenta em várias igrejas hoje, métodos para aliviar o teu sofrimento, leitura da Bíblia como autoajuda. Tudo que Paulo apresentou para eles foi Jesus Cristo, o nosso Senhor, que através deles todos nós somos julgados, porém Ele se tornou culpado em nosso favor. E isso, Mimi, é incompreendível, se existe essa palavra. Incompreensível. E essa existe. A outra eu boto no meu vocabulário particular. Isso ninguém consegue imaginar. Como é que pode alguém que é santo ser culpado no lugar de quem é pecador? E como é que pode Deus olhar e achar isso certo? O mesmo Deus colocou isso no teu coração, meu irmão. Quer ver? Quando você tem 2 filhos, quem aqui tem mais de um filho? Tem 2. Tem 2 filhos. Tem mais, né, de 2. Aí tem um com 1 ano e outro com 6 anos. Aí o teu filho de 6 anos chuta a bola. Vamos usar um exemplo lá de casa. Chuta a bola em cima da tampa do 3-em-1 da tua irmã. Eu não tinha 1 ano, eu tinha mais, né? Sabe, chuta a bola e quebra aquele acrílico. Quem sabe que é um 3-em-1, meu irmão? Você tá velho. Parabéns. E tá bem, tá joia. Nem parece. Quebrou o acrílico. Aí, o teu irmãozinho, o teu outro filho de 1 ano, esse era o de 6, quebrou um negócio. O outro de 1 ano, aprendendo a andar, depois de algum tempo já, você com aquela TV bacana de LCD 50 polegadas, aí você quer fazer uma balaca e bota em cima de um móvel dessa altura, aquele sofazão bacana, e o filho está lá aprendendo a andar, se escorando em tudo quanto é coisa. E está dando o jogo do Grêmio hoje, por sinal, o juiz roubou. Aí, aquela criança vai, e aquele 3-em-1 que tem 30 anos, está lá quebrado. Aquele de 1 ano vai, se agarra, para caminhar, está aprendendo, e derruba a TV. Em cima do de 6 anos, que está ali assistindo o jogo do Grêmio.
Mas é colorado, está torcendo para o Brasil. O de 6 está lá chorando. Primeiro porque o Grêmio ganhou. E segundo, porque esse de 1 empurrou a televisão em cima dele. O que o pai faz? Ele age do mesmo jeito? Pro de 1 e pro de 6? O de 6 que estava jogando bola dentro de casa e quebrou a tampa de um 3 em 1. Bom, isso ainda está raro hoje em dia, né? Vamos dizer que quebrou o vidro da janela. E com, sei lá, 30 reais, 20 reais tu resolve, dependendo da janela. Ou o de 1 aninho, que além de quebrar a TV, quebrou a cabeça do de 6. Como é que o pai faz? Quem é que o pai chama para conversa? Quem? Hã? Mas como? Não é justo. Olha o prejuízo que um fez. Mas se você que é pai, e só é pai, sabe dar as coisas boas para o seu filho, e sabe resolver os problemas da sua casa, com os seus filhos, por causa da diferença de maturidade, daquilo que conhece, do que aquilo que não conhece, quem dirá Deus, que é o nosso pai, Criador de todas as coisas, que sabe fazer o que é certo para os seus filhos. Você entende isso? Mas o mundo não entende isso. E sabe o que faz você entender isso? Algo sobrenatural que vem sobre a tua vida. Você já ouviu falar no Espírito Santo? Já? Sim ou não? Sim. Acontece que na igreja de Corinto começou a ter uma rivalidade muito grande. Uma rivalidade que se estabelecia como se fossem divisões dentro da igreja. Porque existiam aqueles que seguiam Paulo e aqueles que seguiam aquela grande marca de refrigerante da década de 80, 90. Paulo e Apolo. O que acontece? Aqueles que seguiam Paulo defendiam a bandeira de Paulo. Aqueles que seguiam Apolo, a bandeira de Apolo. Aqueles que seguiam a Cristo já iam contra os outros dois. E houve uma divisão dentro da igreja. E aí Paulo começou a explicar para eles, em 1 Coríntios 1, a respeito dessas divisões e que isso não fazia sentido algum. Porque em nome de Paulo, em nome de Apolo, ninguém batizava, mas se batizava em nome de Cristo. Tudo aquilo que foi feito por Paulo foi feito por meio de Cristo. E nessa explicação, aparece outra figura na nossa história. Olha lá. Paulo explicando que não batizava ninguém, que ele não batizava ninguém, mas as únicas pessoas que ele batizava, está lá no versículo 14. Olha só quem é que ele batizou. Graças a Deus eu não batizei nenhum de vocês. A não ser... Quem? Quem era Crispo? Hã? O chefe da sinagoga. O sócio ou o sucessor, eu não sei. Aliás, ou o antecessor. Do outro chamado? Como é que era o nome do outro? Sóstenes. Irmão, eu quero que você entenda junto comigo que Paulo usou como referência para falar, ou seja, eu não batizei vocês que estão se dividindo, batizei um ou dois ali. Um que eu batizei, eu mesmo, eu fiz o batismo, foi um tal de Crispo, judeu, chefe da sinagoga. Ou seja, Paulo entendeu. Paulo entendeu, meu irmão. E ele começa a explicar para os coríntios. Ele não explicou para os corintianos, ele explicou para os coríntios, né? Ele explicou a respeito daquilo que, de fato, era o que precisava ser entendido. Porque se tu parar para pensar um pouquinho, Paulo, ele era judeu. Ele tinha crescido aos pés
de um grande sacerdote chamado Gamaliel. E Paulo sabia tudo da lei dos judeus. E ele poderia ficar elencando diversos textos e fazendo vários links e tentando provar e falar a respeito do Messias que era Cristo. Mas ele para de falar a respeito disso para dizer o seguinte: que tudo o que nós precisamos para entender é a revelação do ensinamento de Cristo. Porque essa é a verdadeira fé. Essa sabedoria, ela vem para enganar os sábios. Esse conhecimento vem para confundir aqueles que acham que entendem. Inclusive, o nome da banda dos guris tem a ver com esse contexto, né? Que é a CO 9, versículo 22. 1 Coríntios 9, versículo 22. Que fala a respeito de confundir a sabedoria do mundo. Ou seja, eles apresentam a mensagem do Evangelho através das letras das canções, sem que para isso tenha aquele estereótipo de gospel. Tem a ver com esse contexto. Paulo vem falar que essa sabedoria, esse entendimento que a gente tem hoje, ele não é revelado por homens. Se lembra quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, o que dizem que eu sou? O que Pedro disse? Tu és o Cristo, né? O Messias, aquele em que Deus enviou. Lembra desse papo? O que Jesus disse para ele? Isso não veio de ti, Pedro. Isso foi o próprio Deus que te revelou. Não é? Essa manifestação que acontece dentro de nós é o que Paulo estava falando para o pessoal de Corinto. Ele estava falando a respeito de um conhecimento, de uma verdade, que confunde a tudo o que é conhecido. E ele fala o seguinte no capítulo 2, leia comigo. Meus irmãos, quando fui anunciar, capítulo 2 de 1 Coríntios. Meus irmãos, quando eu fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras, nem grande sabedoria. Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. Olha o medo! O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dadas com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmão, ele não está falando aqui, presta atenção em mim, ele não está falando aqui que chegou lá e não falou em linguagem natural. Tem gente que lê esse texto e pensa que Paulo chegou lá e não falou com sabedoria humana, falou só em língua estranha. Mas não, ele está falando o seguinte: o que eu revelei para vocês foi aquilo que Deus me mandou revelar, que foi a respeito de Cristo e principalmente da sua morte na cruz. E o que aconteceu dentro de vocês não foi responsabilidade daquilo que eu falei, não dependia de mim. Ou seja, vocês estão preocupados em defender uma bandeira ou outra, mas a verdade é que o que aconteceu dentro de vocês. E olha só o que ele diz, continuando, versículo 6. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem dos poderes que governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se tivesse conhecido, não teria crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do seu Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, e até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus.
Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos o quê? Entender tudo o que Deus tem nos dado. Entender tudo que Deus vai nos dar? Não. Entender tudo que Deus tem nos dado. Essa fé que nós precisamos guardar, esses ensinamentos de Deus que Paulo está falando, diz respeito diretamente a tudo aquilo que Deus tem transformado dentro do teu coração, meu irmão. Sabe o que Deus tem mexido aí com você? E você tem vivido na contramão da natureza humana? Sabe esse bom combate que foi travado dentro de você? E que você tem se sacrificado para que sim, o próprio poder de Deus se manifeste na tua vida. Você lembra do primeiro dia que a gente falou sobre isso? Esse carregar a sua cruz, esse abrir mão da sua própria vontade, essa carreira que significa a nossa transformação diante de Deus, indo na direção de Cristo, com base na nossa espera com fé, a nossa esperança. Essa carreira que nós traçamos provocou uma transformação dentro de nós. E essa transformação dentro de nós foi tão poderosa, porque Deus usou o mesmo poder que usou para ressuscitar a Cristo. O mesmo poder que Deus usou para vencer a morte, Ele mudou para mudar quem você é. Mudar quem você é. Sabe que antes, quando você chegou na igreja, você cometia um monte de bandalheira. Lembra? Você lembra quem você era? O que você fazia? Você lembra quando você estava lá no mundo? Você lembra quando você era adolescente? Você lembra quando a primeira vez você abandonou Jesus? Porque ficou bravo com o pastor? Lembra daquela história? Eu lembro das minhas. Você lembra das suas. Lembra das coisas que você pensava a respeito da igreja, a respeito dos pastores, a respeito de tudo? Você lembra de como você negava os teus pais, a tua mãe, a tua família? Como você não reconhecia tudo que Deus fazia por você? Você lembra de como você era ingrato? Pois é, essa pessoa mudou. E houve uma completa transformação no teu entendimento. E isso aconteceu por causa de Cristo. Quando Ele se revelou a você com uma verdade secreta que esse mundo não pode conhecer, você começou a se acostumar com viver na graça de Cristo. Estava conversando hoje com um colega meu que é de outra religião. Ele começou a me falar muito de caridade, de evolução e de um monte de coisa. Eu suspeitei desde o princípio qual era a religião dele. Mas nós conversando sobre tudo, e eu estava ali fazendo a mensagem no meio da correria, hoje não foi fácil. Aliás, cada dia tem o seu próprio mal, então nem um dia é fácil mesmo. E eu comecei a desenhar para ele ali um ciclo que todas as religiões buscam. Eu faço para Deus, para que Deus faça para mim. Daí ele bateu o pé que ele não era assim. Eu disse, cara, está falando que o mal desse mundo é o egoísmo. Mas pensa comigo. Se tudo que tu faz é para que tu evolua e não viva de novo nesse mundo aqui, isso para mim não é nada mais, nada menos que egoísmo. Tu está fazendo caridade para evoluir. E ele... mas é que não tem outro jeito. Eu disse, não tem, quer ver? Olha só, Deus fez para mim, eu faço para o meu próximo, porque o meu próximo é Deus. Ah, mas então quer dizer que Deus é as pessoas? Não. Eu trato ao meu próximo como eu gostaria que me tratassem, porque foi assim que Deus me tratou. E quando eu trato o meu próximo como Deus, assim como Ele me ensina, que quem quiser fazer por mim, faça para um dos meus pequeninos. E aquele que não consegue amar a Deus a quem não vê, aliás, quem não consegue amar o seu irmão a quem vê, não vai conseguir amar a Deus a quem não vê. Eu revelo o próprio Deus em mim. E aí, meu irmão,
ele viajou nisso aí que eu falei. Ele viajou e ficou aqui assim, ó. E eu disse para ele, cara, e o mais louco é que tudo isso não é por quem tu é. E aí ele pirou mais ainda. Porque Deus não escolheu os bons para fazer o bem. Ele escolheu a todos que nele creem. E ele pegou, deu 2 passos para trás. E não foi o que eu disse, mas foi o que aconteceu dentro do entendimento dele. E lá começou a revolução do entendimento. E lá começou uma fé que no último dia precisa ser guardada. Você entende o que começou na tua vida? O que hoje mais uma vez foi despertado, que você chegou cada vez mais perto. É isso que você precisa entender, que é a fé que você precisa guardar. Que por incrível que pareça, muitos de nós, quando a gente fez a enquete a respeito do que seria o tema do retiro, muitas pessoas disseram assim: por que as pessoas abandonam a fé? Eu quero dizer para você, nós precisamos guardar a fé que é revelada no Cristo, que não fez divisão de pessoas. Ele disse: volta lá e prega para eles, porque eles são meus. Ele pregou tanto que um foi coautor do livro e o outro foi um dos poucos que ele próprio batizou. E eles eram os chefes da sinagoga. Paulo mostrou para a igreja de Corinto o amor de Jesus, a sua graça e a base de toda a fé em Deus. Eu quero te convidar hoje a procurar dentro de você, aonde você guardou o tesouro mais precioso, que foram todas essas vezes que a palavra de Deus entrou dentro do teu entendimento e mexeu com você, fez com que você reavaliasse tudo aquilo que você faz e repensasse. E na hora que você vai fazer de novo aquilo que é errado, lembra que Paulo falou para os atenienses: abandonem o pecado. Cada vez que você conseguiu abrir mão de uma vida de erros, porque dentro do teu entendimento aquilo já não tinha mais cabimento, isso precisa ser guardado como um tesouro precioso. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e tu não podia pensar que tu ia passar por essa transformação. E tu foi transformado. E se tu que é tu foi transformado, irmão, eu que sou eu, fomos transformados nesse pouquinho, será que Ele não vai continuar? Será que Deus não é bom o suficiente para continuar a boa obra na nossa vida até o último dia? Para que a gente complete essa carreira de transformação sendo luz? Para que a gente combata esse combate e no final de tudo a gente guarde a nossa fé? Eu quero que você hoje entenda que nós precisamos nos sacrificar, vencer esse combate. Nós precisamos percorrer essa carreira com esperança. Mas dentro do nosso coração, a gente precisa entender a Cristo. Porque sem isso, não existe fé. Não existe esperança. Não existe combate. E nem sacrifício. Tudo vira egoísmo, orgulho, vaidade e religião. Te convido a guardar o mais precioso e viver para Deus, porque Ele tem te guardado, guardando tudo aquilo que Ele faz para você. Amém? Fica de pé então no teu lugar, vamos fazer uma oração.